Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo do kit higiene confeccionado em pontos baixos, centrado na base MDF. Esse kit higiene é muito lindo e na base MDF fica bem mais econômico e muito mais lucrativo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos e deixa o seu like e um comentário nesse vídeo que me ajuda muito aqui no YouTube e me incentiva a trazer mais vídeos de passo a passo aqui para o canal. Esse kit higiene foi dividido em 2 vídeos. No vídeo de hoje nós vamos confeccionar o porta-algodão e o porta-cotonetes, e o link com o passo a passo da bandeja e do porta-fraldas eu vou deixar na descrição desse vídeo. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Esse kit higiene vai ser confeccionado na base MDF. E essa base MDF eu comprei em loja online, você encontra facilmente em loja online. Eu vou estar utilizando as cores do fio de malha, tons neutros, o bege, o off-white e o marrom. A agulha para crochê é a número 6 milímetros e nós vamos precisar também da tesoura. Eu vou iniciar esse passo a passo pelo porta-cotonete e o porta-algodão. São 2 vídeos apenas para o kit. Eu vou estar fazendo nesse vídeo o porta-cotonete e porta-algodão e no próximo vídeo a bandeja e o porta-fraldas no mesmo vídeo. Para passar o fio de malha aqui pelo buraquinho, eu vou estar utilizando a agulha número 4. Eu vou trabalhar com a agulha número 6 e vou utilizar a agulha número 4 só para passar aqui pelo buraquinho, porque fica mais fácil da gente estar trabalhando essa parte aqui, olha, onde a gente passa o fio aqui pelo furinho. Se a gente passar com a agulha número 6, fica muito difícil para passar por aqui. Então, para passar aqui no furinho, eu utilizo a agulha número 4. E agora aqui, para a gente fazer o porta-cotonete e o porta-algodão, a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente fez a base da bandeja e do porta-fraldas. A gente vai trabalhar com a agulha número 4, vai deixar uma sobra suficiente aqui pra gente fazer o último pontinho depois e vai passar por aqui, olha, pelo buraquinho, fazendo pontos baixíssimos. Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo para cada furinho aqui da base. Passa por aqui, passa pela laçada, passa pelo buraquinho da base e passa pela laçada. E eu vou fazer assim, dando a volta na base toda, da mesma forma que a gente fez a bandeja e o porta-fraldas. A diferença é que ali a gente tem um cantinho e aqui é mais fácil ainda, porque é só a gente passar aqui, olha, pelo furinho. E o último aqui, gente, eu não puxo a laçada do novelo. Eu puxo aquela sobrinha que a gente deixou. Então, vou vir aqui, faço esse pontinho, mas puxo a sobrinha do arremate e já vou fazer, olha, o último pontinho com essa sobrinha,
trago toda essa sobrinha aqui pra frente, vou ajustar esse ponto, pego essa sobrinha, passo aqui, olha, embaixo do primeiro pontinho que eu fiz. Aqui eu ajusto para ela ficar do tamanho dos outros, e eu vou sair com essa sobrinha aqui de fio, bem aqui, olha. E pronto, fiz aqui o último pontinho, fica certinho. Agora aqui, a gente vai fazer a volta de pontos baixos. E pra gente fazer essa volta de pontos baixos, eu quero mostrar pra vocês, olha só. A tampinha tem a medida certinha da base, tá vendo? Essa tampinha que eu faço pro potinho tem a medida exata da base. Então, eu quero que a base suba bem retinho. Mas é um trabalho circular. Então, se eu for colocar aqui, olha, porque eu vou passar os pontos aqui agora, os pontos baixos dentro do furinho. Então, se eu não colocar nenhum aumento, pode ser que ele fique repuxado. Só que eu não posso pôr muito aumento para ele não virar um cestinho. E aí a tampinha, obviamente, não vai servir. Então, o que que eu vou fazer aqui? Nós vamos iniciar a volta de pontos baixos. E agora, a gente vai fazer, então, a volta de pontos baixos. Eu vou pôr a minha agulha no pontinho, olha, da frente. E eu vou puxar essa laçada e vou voltar a trabalhar com o fio que vem do novelo. Essa sobra de fio, eu já vou arrematar ela agora. Vou trazer ela aqui, olha, pra frente dos pontos e já vou arrematar essa sobra de fio. Esse ponto aqui é o meu primeiro ponto baixo. A gente sempre alonga um pouco, porque a gente tá trabalhando com uma agulha mais fina. Então, alonga, 2, vem no próximo ponto. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Nesse ponto aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. No total dessa base, eu vou ficar só com 2 aumentos, porque depois a gente vai virar essa parte assim, pra gente iniciar as voltas. Então, eu prefiro pôr esses 2 aumentos, não vai fazer a peça virar uma cestinha, vai continuar retinho, sem repuxar. Então, eu fiz um aumento, 1, 2, vou fazer mais 8 e o aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora o aumento. Como a gente tá trabalhando com uma agulha bem mais fina para essa medida de fio, é normal que ele fique escorregando, então a gente não precisa se preocupar, tá? Que a agulha não tá adequada. Olha, a gente vai virando ele assim, ó, porque a gente já vai trabalhar nesses pontos. Então, essa volta minha aqui tem que ter a medida da tampa. E agora a gente segue fazendo ponto baixo até concluir essa volta. Então, são só esses 2 aumentos. Só para minha peça não ficar repuxada. E eu concluí, então, essa volta de pontos baixos. Vou alongar o meu fio e agora eu vou voltar a trabalhar com a agulha certa. Esse aqui, olha, foi o meu
primeiro ponto baixo, que eu contei como meu primeiro ponto baixo. Então, eu vou vir nesse pontinho aqui da frente. Eu devia ter colocado o marcador, gente. Vocês me desculpem, tá? Mas tá visível, tá fácil de saber qual foi o primeiro ponto baixo, olha. Aqui eu vou passar essa laçada aqui pra trás. E agora, a gente vai começar a trabalhar em pontos baixos centrado. Então, agora, a gente não passa a agulha aqui por cima, embaixo das duas alcinhas do ponto. A gente vai passar a agulha no meio do ponto baixo, bem no Vzinho do ponto baixo. E o Vzinho do ponto baixo, ele fica aqui, olha. Eu tenho uma laçada, então eu termino o ponto aonde eu inicio a outra. Então, bem aqui no pezinho, aonde termina um ponto e inicia o outro, aonde termina uma laçada e inicia outra, eu tenho o Vzinho do ponto. E eu vou entrar com a agulha bem aqui no meio, para fazer o ponto baixo centrado. Então, a gente vai iniciar, olha, bem aqui, termina uma laçada, inicia o outro, bem aqui embaixo, no Vzinho do ponto baixo, eu coloco a agulha, vou ajustar essa alcinha, pego esse fio, trago aqui pra frente, alongo para dar a medida do ponto e faço um ponto baixo. Esse ponto, eu vou contar ele como sendo o meu primeiro ponto. Vou colocar o marcador. E agora, gente, a gente vai fazer todo o potinho, o porta-cotonete e o porta-algodão em pontos baixos centrados e são voltas de ponto sobre ponto. Então, para cada pontinho de base, eu vou fazer um ponto baixo centrado. Então, eu já ajustei a medida certinho na primeira volta, que é essa volta de pontos baixos, porque esse potinho, ele não tem aumento e nem diminuição. É apenas ponto sobre ponto. E em todas as voltas, a gente vai fazer, olha, ponto baixo centrado. Um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Passando a agulha bem no meio do pontinho V, que olha, bem no meio do Vzinho do ponto. Trago a laçada, alongo para dar a altura do ponto, ponto baixo. Laço, trago a laçada, ponto baixo. E eu vou fazer assim por toda essa volta. E todas as voltas são voltas de repetição. E as outras voltas são voltas de repetição, ponto baixo centrado para cada ponto de base. Em todas as voltas eu fico com a mesma quantidade de pontos. E aqui, gente, a gente vai seguir fazendo ponto baixo centrado para cada ponto baixo centrado. São voltas de ponto sobre ponto, voltas de repetição. Não tem nenhuma alteração. A única coisa que a gente vai mudar aqui é a cor do fio. Mas a sequência de pontos é a mesma até o final do potinho. Então, ela é bem fácil de fazer. É um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Sem aumento, sem diminuição. E a gente só troca a cor do fio. Então, chegando aqui no final, olha só. Ele vai subir reto na medida da tampinha. Então, aqui agora, eu vou tirar o marcador. Então, todas as vezes que eu for iniciar uma volta, o marcador estava nesse ponto, eu alongo o meu fio, venho no pontinho da frente, pego essa laçada e passo ela aqui para trás. Eu tô fazendo essa parte aqui, olha, o início desse ponto que estava marcado. Então, eu faço quando eu termino a volta. Venho bem no meio do ponto, coloco a agulha, pego essa laçada que eu trouxe aqui para trás e ajusto para essa alcinha aqui ficar na medida dos outros pontos. Pego a laçada, trago aqui para frente e esse é o meu primeiro ponto. Faço uma correntinha que eu conto como sendo o meu primeiro ponto baixo. Vou colocar aqui o marcador e agora eu vou fazer
uma volta de ponto baixo centrado para cada ponto de base. Então, aqui a gente vai fazer voltas de repetição. Eu vou concluir essa volta com vocês, trocar de fio, para vocês verem só como a gente faz a troca de fio, e depois é só seguir fazendo, porque a gente não vai mudar a sequência de pontos até o final do pote. Então, aqui, olha, eu vou seguir fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base, e quando eu for trocar a cor do meu fio, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. E eu concluí aqui mais uma volta de pontos baixos centrados. Então, para a gente iniciar a próxima volta, eu alongo o fio, venho no pontinho da frente, trago esse fio aqui para trás. Só que agora, eu não vou continuar trabalhando com esse fio, até já cortei, eu vou trocar de cor. Então, é normalmente como a gente vai iniciar a próxima volta. Venho bem no meio do ponto, passo aqui essa laçada na agulha, e eu fecho esse ponto com a cor que eu vou começar a trabalhar agora. Então, vou dar uma puxadinha aqui, olha, para essa alcinha ficar do tamanho das outras. Dou uma ajustada nessa alcinha, coloco a cor que eu vou começar a trabalhar agora e fecho esse ponto já com a cor que eu vou fazer essa próxima volta. Coloco o marcador nesse primeiro ponto. E agora, eu vou continuar fazendo voltas de ponto sobre ponto. Eu vou continuar fazendo voltas de pontos baixos centrados. Essa sobrinha que eu trouxe agora, eu já vou escondendo ela nessa volta, lembrando de deixar um pedacinho pra gente passar cola. Essa daqui eu vou esconder desse lado, então quando eu estiver completando a volta, eu já começo a passar por cima dessa e deixo um pedacinho pra cola. E agora é só seguir fazendo ponto baixo centrado em cada ponto de base. Então, a gente vai manter a sequência de pontos, só trocou a cor do fio. Então, eu vou fazer com essa cor mais 3 voltas. E depois eu coloco a última cor, que é a cor da tampinha. Meu fio enroscou. Que é a cor da tampinha. E a gente vai trocar o fio dessa mesma forma. Então, quando a gente for trocar o fio, a gente inicia o ponto com a cor que a gente está trabalhando e fecha o ponto com a cor que a gente vai começar a trabalhar. Então, eu vou fazer essas 3 voltas, são voltas de ponto sobre ponto, um ponto baixo centrado em cada ponto de base. Troco o meu fio e faço só uma volta com a cor que eu vou fazer a tampa. E volto, então, pra gente fazer o acabamento, porque agora aqui a gente só vai fazer pontos baixos centrados e depois só vai trocar a cor do fio. Com essa cor aqui, eu vou fazer só uma volta e aí a gente já faz o acabamento e a tampa. Então, são mais 3, 4 voltas de ponto sobre ponto. Essa pontinha, olha, a gente já deixa pra passar cola. E agora é só seguir fazendo. Vou concluir, então, as voltas restantes. Quando for trocar de fio, a gente troca exatamente como a gente fez essa troca aqui. Então, se ficar dúvidas, você volta, vê como a gente fez aqui e faz com a outra cor. Quando eu concluir, então, todas as voltas, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui todas as voltas de pontos sobre pontos do porta-cotonetes. Olha que lindo que fica. Fica retinho, tá vendo? Olha, não fica com excesso de pontos. E também não fica repuxando, ele fica certinho na medida certinha. E agora a gente vai fazer o acabamento dessa peça. Então, a gente vai fazer uma volta de pontos baixíssimos. Eu vou passar, olha, essa sobrinha de fio aqui para trás, como se eu fosse iniciar um ponto normal, mais uma volta. Só que agora a gente não vai fazer volta de pontos baixos
centrado. Agora, eu não vou pôr a agulha no meio do ponto. Eu vou passar a agulha aqui por cima. Puxo aqui essa laçada, olha. Deixo esse pontinho aqui no tamanho dos outros, então se precisar você puxa mais um pouquinho. É importante que essa alcinha aqui fique na medida das outras alcinhas. Trago essa laçada aqui pra frente. E agora, a gente não vai fazer passando no meio do ponto. A gente vai fazer um ponto baixíssimo normal, passando embaixo das duas trancinhas aqui, olha, das duas alcinhas do ponto baixo. E a gente vai fazer, deixa eu só dar uma alongada nessa primeira laçada, porque essa volta de pontos baixos, de pontos baixíssimos, a gente não aperta, pra gente não estreitar a abertura do pote. A gente vai fazer assim, olha, uma volta de ponto baixíssimo, de acabamento, sempre mantendo a medida do ponto, a tensão do ponto, para não ficar vindo dobrado. E agora é só fazer, olha, sempre mantendo a medida do ponto baixíssimo. E agora é só fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base, dando a volta aqui na peça toda. Mantendo a tensão do ponto, para os pontos baixíssimos ficar todos na mesma medida e sem puxar, sem fazer essa volta de pontos baixíssimos repuxado, para a gente não estreitar essa abertura do pote. Então, aqui é só seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Deixa eu acertar a medida desse ponto. Vou fazer aqui os meus e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a volta de pontos baixíssimos e se a gente tiver nozinho desfiado, a gente tem que tirar, tá, gente? Senão fica feio o acabamento da peça. E agora que a gente terminou aqui, a gente vai fazer, olha, eu cheguei aqui no último pontinho. Então, eu vou fazer esse pontinho aqui, um pontinho falso. Então, eu vou cortar o meu fio, quantidade suficiente para fazer um arremate. Trago toda essa sobrinha aqui para frente. E agora eu vou passar por baixo do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Coloco a minha agulha. Pego essa sobrinha aqui do arremate, passo aqui por baixo. E agora eu vou voltar com ela, olha, eu ajusto a medida dessa alcinha aqui, que vai ser o meu pontinho falso, para ele ficar na medida dos outros pontos baixíssimos, e eu vou sair com essa alcinha bem aqui dentro desse pontinho, aonde tá saindo a primeira alcinha do arremate. E eu fiz aqui, olha, um ponto baixíssimo falso, um pontinho postiço, que tem que ficar na medida dos outros. E essa sobra aqui de fio, eu tenho que completar essa alcinha aqui, para ficar certinho aqui em cima também. Então, eu vou sair com ela bem aqui, olha, no meio desse ponto de onde tá saindo essa alcinha. Arrumo aqui o pontinho para não estragar. Deixa eu ver aqui fora tá certinho. E agora, eu vou fazer essa alcinha que falta. Então, eu vou vir aqui na frente, olha. Ela tem que passar aqui por baixo e sair aqui, olha, encontrando com essa, fazendo uma trancinha. Então, eu vou vir aqui nesse pontinho da frente e puxo ela pra cá. Então, eu fiz o pontinho postiço ali e fiz a trancinha do ponto aqui em cima. E ela voltou a ficar aqui na frente. Então, eu tenho que voltar ela aqui pra trás. Então, eu vou vir nesse próximo ponto. Passo ela aqui por baixo desse ponto e pronto, já tá aqui dentro de novo. Agora é só a gente fazer esse arremate. Passar aqui por baixo, por dentro aqui, olha, dos pontinhos, com a agulha para tapeçaria. E passar um pouquinho de cola. Coloco ele aqui na agulha para tapeçaria.
e passo por aqui, olha. Bem embaixo aqui, olha, nesses pontinhos aqui. Eu vou passar ele em 3 pontinhos. Puxo bem. E agora aqui, pra gente terminar esse arremate, a gente pega, ó, dá uma puxadinha nele. Pega uma gotinha só de cola. Passa aqui. Espera um pouquinho só essa cola secar, ela seca rapidinho, e ó, a gente deixa ele escondidinho atrás do ponto. Essa cola seca bem rápido, eu gosto dessa cola, eu acho que ela cola muito bem artesanato. A gente vem aqui, cola bem próximo e esconde essa sobrinha dentro do ponto onde a gente pôs a cola. Pronto. Arruma bem o potinho, arruma bem os pontos, que o fio de malha, ele te possibilita arrumar a tua peça e deixar bem certinha. E pronto. Agora a gente vai fazer a tampinha. E agora que o nosso potinho já tá pronto, já foi feito todos os arremates, já tá tudo certinho, a gente vai fazer a tampa. E para fazer a tampa, a gente vai iniciar fazendo o anel mágico. E essa primeira correntinha, eu não conto como sendo o meu primeiro ponto. E aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer um total de 9 pontos baixos. Esses pontos baixos, a gente não aperta muito, a gente faz eles bem soltinho, senão a gente não consegue fechar direito o anel mágico depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora a gente vai dar uma fechadinha aqui no anel mágico e a gente tem que ir fechando com cuidado, tá, gente? Não puxa assim de uma vez, porque se a gente puxar forte, pode ser que arrebente o fio. Então, a gente vai puxando assim cuidadosamente para fechar esse anel mágico, olha, o máximo que a gente conseguir. E se você quiser trabalhar com o marcador, mas aqui a tampinha são pouquinhos pontos e a gente vai continuar fazendo ponto baixo centrado, e é poucos pontos, mas você pode, olha, colocar o marcador. Então, como eu não contei a correntinha, eu vou pôr o marcador aqui, olha, como sendo esse o meu primeiro ponto. Agora aqui, eu vou alongar esse fio, e como eu não tô contando essa alcinha como meu primeiro ponto, então eu vou passar aqui, olha, nesse pontinho da frente, deixa eu arrumar o foco. Vou passar nesse pontinho da frente, essa alcinha aqui, olha, pra trás. A gente vai continuar trabalhando em pontos baixos centrados, e é do mesmo jeito que a gente fez o potinho. Vou tirar daqui o marcador, e eu vou voltar, então, para posicionar a minha agulha bem nesse pontinho aqui, olha. Bem aqui nesse meio, tá? A gente vai continuar fazendo o trabalho em ponto baixo, centrado, do mesmo jeito que a gente fez o potinho. Então, eu passo bem aqui, olha, no meio do pontinho que tava com o marcador. O marcador tava aqui, passo bem no meio dele. Posiciono aqui, olha, o fio, a laçadinha. Dou uma ajustada para ficar do tamanho dos outros. E agora eu sigo fazendo ponto baixo centrado aqui na tampinha também.
alongo esse primeiro pontinho, e esse aqui eu conto como meu primeiro pontinho, então eu marco. E nessa volta, nós vamos fazer 2 pontos baixos centrado em cada ponto de base. Então, aqui eu fiz um, volto nesse mesmo ponto. Alongo para dar a altura do ponto, 2. Vou no próximo ponto baixo, bem aqui, olha, final de um ponto, início do outro. Faço 2 pontos baixos centrados nesse ponto. Alongo, dou a altura do ponto, 1. Volto no mesmo ponto. Alongo, dou a altura do ponto, 2. Vou pro próximo pontinho. E nessa volta aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos centrados em cada ponto de base. E nessa volta, eu fico com 18 pontos baixos. 1, volto no mesmo ponto. 2, vou para o próximo. 1, 2, aqui, se você achar que fica mais difícil achar o pontinho baixo centrado, você se baseia por aqui, olha, final de um ponto, início de outro. Então, o ponto baixo é bem aqui. 1, 2, deixa eu contar aqui quantos pontos eu já tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. 16. 17 e 18. Fiz os 18 pontos baixos, eu vou dar uma alongada no fio, venho aqui, olha, no pontinho da frente, pego essa laçada, passo para trás, exatamente como a gente fez no potinho. Tiro o meu pontinho daqui, tiro o marcador daqui. Vou iniciar o próximo ponto, bem onde estava o marcador. E nessa volta, alongo, faço esse ponto que eu conto como sendo meu primeiro ponto, volto o marcador. E nessa volta, nós vamos fazer um ponto sozinho e um ponto com aumento. Então, aqui eu fiz um ponto sozinho. No próximo ponto, faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo, um ponto com aumento. E eu vou fazer assim por toda essa volta. Eu vou ficar nessa volta com 27 pontos baixos. E quando eu chegar no pontinho marcado, eu volto com vocês. Eu concluí aqui mais uma volta de pontos baixos centrado. E agora a gente vai fazer o acabamento da tampinha. Eu vou alongar o fio, vou vir aqui no pontinho da frente, o pontinho que tava com o marcador é esse. Passo essa sobrinha aqui para trás. E agora, nós vamos fazer uma volta de pontos baixíssimos. Então, eu vou entrar com a agulha aqui, olha, embaixo da laçadinha. Eu não entro mais com a agulha no meio do ponto baixo. A gente vai fazer uma volta de acabamento em pontos baixíssimos. Essa laçadinha aqui eu ajusto para ficar na medida dos outros pontos. Assim. E agora, a gente
traz essa laçada aqui pra frente e a gente vai fazer uma volta de pontos baixíssimos. E essa volta de pontos baixíssimos, eu não vou apertar, eu não vou repuxar, eu vou fazer ela assim, mais soltinha, mantendo a medida dos pontos baixíssimos, mas deixando ela mais soltinha para ela não estreitar a tampinha, que fica na medida certinha do potinho, olha. Tá? A tampinha e o potinho tem a medida certinha. E o potinho, ele fica reto, ele não fica curvado, aquele potinho parecendo um cestinho. Ele fica assim, retinho. Então, a gente faz essa volta de pontos baixíssimos só para dar um acabamento bonitinho na tampa, sem apertar muito para não estreitar a tampa que já tá na medida ideal. Então, aqui eu vou seguir fazendo, escapou aqui da agulha, eu vou seguir fazendo um ponto baixíssimo em cada pontinho, dando a volta na tampinha toda. E eu cheguei bem no pontinho que eu fiz para iniciar. Aqui eu vou alongar, cortar o meu fio com uma quantidade suficiente para um bom arremate. Vou trazer toda essa laçada aqui para frente. E eu vou pegar uma agulha mais fina para não estragar o ponto. E eu vou vir bem aqui, olha, nesse primeiro ponto baixíssimo que eu fiz para iniciar. Passo a agulha aqui por baixo e passo essa sobrinha aqui para trás. Agora eu vou sair com ela bem aqui, olha, da onde está saindo a alcinha desse arremate. Trago aqui para trás. E aí, a gente fez aqui um ponto baixíssimo postiço. Agora, aqui tá faltando uma alcinha, tá vendo? Todos eles estão completos. E esse daqui fica faltando uma alcinha. Então, a gente vai fazer essa alcinha aqui. Eu vou passar aqui, olha, bem aonde só tem uma alcinha saindo. Vou entrar aqui com a agulha e vou passar essa sobra por aqui. Que a gente vai fazer essa alcinha aqui também. A gente vai deixar certinho. E agora, eu vou vir aqui, olha. Aqui tem uma alcinha sozinha entrando aqui. Então, teria que ter outra alcinha desse lado. A gente vai por essa. E pronto, a gente fez aqui essa alcinha aqui também. Aí, agora fica certinho, perfeito. E o arremate ficou pra frente. A gente tem que voltar ele lá pra trás. Então, eu vou vir no ponto da frente, pego esse arremate, trago ele aqui para trás. E arrumo ele bem escondidinho embaixo do ponto. Sem estragar o meu ponto baixo e o ponto baixíssimo. E pronto. A gente fez aqui, olha, a tampinha ficou perfeita. Desse lado, fora os desfiadinhos do fio de malha residual, né, gente? Nossa, eu tirei bastante, vou mostrar pra vocês. Olha a quantidade que eu tive que tirar com um nozinho, com um pedacinho de desfiado assim, uns pedacinhos bem fininhos também, e eu tiro pra não ficar deformada a peça. Tem uns pedaços que estão bem grossos, então aí a gente vai tirando, não põe na peça pra não ficar uma peça toda torta, tá? Pra peça ficar bem bonitinha, igual ficou essa aqui. Eu vou mostrar pra vocês o kit. Então, a gente vai tirando. Tá feio, tá fininho, vai ficar feio na peça? Tira, gente. Tira pra ficar um trabalho bonito. E ainda assim, às vezes fica um desfiadinho, outro, uma coisinha outra. Então, tira, deixa bem bonitinho assim, olha. E agora, eu vou fazer essa alcinha aqui do puxadorzinho da tampa. Então, a tampa ficou pronta. Agora, a gente precisa fazer esses arremates. Essa sobra aqui, não corta ainda, tá? Esse aqui, a gente não corta ainda. Esse aqui, você já pode passar por baixo de alguns pontos, cortar, igual a gente fez aqui, olha. Corta e
tá aqui pra eu passar uma colinha, tá? Ó, a sobrinha. Aí é só abrir aqui o ponto, passa lá no pezinho do ponto e vai colocando ele lá dentro junto com a colinha, tá? Então, a gente faz dessa mesma forma com essa sobra aqui. E vai passar, olha, vê na direção em que ele tá saindo, e vai passar embaixo de alguns pontinhos. Faz assim, olha, e passa por aqui. Uma boa arremate ali em cima, vou passar por baixo de 2 pontinhos, bem no pezinho do ponto. Corto. Deixa eu ver se tá bem certinha a tampinha, deixar ela bem redondinha. A gente vai arrumando, tá? O fio de malha, ele já tem elasticidade, que ele nos proporciona arrumar bem os pontos, arrumar tudo direitinho. E aqui a gente já corta esse aqui. Esse aqui, olha, a gente deixa. O do anel mágico a gente deixa. Esse aqui a gente corta com a colinha. E aí, a gente levanta ele aqui, ó, e passa a colinha lá dentro. Assim, bem pouquinho. E agora, a gente pode pegar a pontinha da tesoura, o que você achar melhor, para ir colocando, ó, essa sobrinha lá na colinha. E aguarda um pouquinho a colinha secar. Eu vou fazer na mesma cor da base. Dou um nozinho. E ele eu já vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Vou puxar essa sobrinha aqui pra dentro. Dá uma apertadinha aqui e aqui. E agora é só colocar ali, assim, olha. Com as trancinhas pra cima. Então, se não fechassem totalmente o anel mágico, não tem problema, que a gente vai colocar isso aqui, olha. Passo as 2 alcinhas lá pra dentro. Arrumo direitinho aqui o puxador, ó. Ele vai ficar assim. E agora, a gente dá um nozinho. Primeiro, a gente dá um nozinho aqui, dos 2. Depois, eu vou pegar essa sobra do anel mágico e vou dar um nozinho com ele. E agora, eu vou pegar essa outra pontinha e dou um nozinho com a sobra do anel mágico. Pronto, tá bem seguro. Venho com a cola e coloco só um pouquinho, para não ter perigo de soltar e de sair essa tampinha. Aguardo um pouquinho secar e corto bem rente aqui onde eu colei, para não ficar sobra de fio. Ela vai ficar assim por dentro. E por fora fica o puxador. E olha só, gente, aqui, esse aqui é de 140 metros. E com 140 metros de cada cor, eu fiz o kit. O que sobrou aqui dá pra gente fazer a farmacinha. De todas as cores, tá, gente? Dá pra gente fazer a farmacinha. Olha, eu fiz o kit básico, eu vou subir aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Eu fiz o kit básico, o porta-fraldas, a bandeja, o porta-algodão e o porta-cotonete, mas com 140 metros de cada cor, mas dá pra gente fazer ainda a farmacinha. Então, se você quiser fazer o kitzinho completo, sobra pra fazer a farmacinha de todas as cores. Porque o que a gente faz a tampinha, ó, a gente coloca uma volta em cada peça. Daí, a gente faz a tampinha, mas tem quantidade suficiente para você fazer a farmacinha, caso você queira. Então, nesse vídeo a gente fez o porta-cotonetes e o porta-algodão.
E o link do porta-fralda e da bandeja eu vou deixar na descrição desse vídeo. A quantidade de material, então, gente, é essa. Com a base MDF, eu acho que o kit fica muito, muito mais econômico. Porque para subir o kit, a gente gasta um desse aqui de cada cor. E a base MDF, eu paguei R$27 completo. Com o porta-fralda, a bandeja, as duas bases circulares, as duas bases redondas e a base da farmacinha. Então, eu tenho aqui a base da farmacinha. É que a cliente pediu esse aqui, um kit básico. Então, assim, gente, para comercializar o kit higiene na base MDF, sai muito mais barato. Eu vou mostrar para vocês o preço que eu paguei. Ó, eu paguei R$27 no Mercado Livre. O kit completo com a bandeja, o porta-fraldas, os redondinhos, esses dois redondinhos e mais a farmácia. Então, o kit tá completo. A encomenda é um kit básico, só com porta-fralda, porta-algodão e porta-cotonete, só. Mas eu tenho aqui a base MDF desse kit, que eu paguei R$27. Para confeccionar ele, eu usei 1, 2, 3 cores, sobrou, que dá para fazer o kit completo, porque o que eu tenho aqui de fio de malha dá para fazer a farmacinha. Em cada um deles, aqui na minha cidade, na minha região, estado de São Paulo, eu pago R$22,99. O que acontece para a gente fazer esse kit completo na base de fio de malha, eu vou gastar 1 quilo desse. Então, eu acho muito mais econômico fazer assim. Vende muito bem. Eu vendo muito bem o kit assim, na base MDF. Fica mais econômico, um preço mais acessível e a gente consegue vender muito mais. Fora que o fio de malha te proporciona trabalhar rápido, porque ele rende. A gente começa um trabalho desse com poucos pontinhos, né? O que a gente chama de max crochê. Ele é o max crochê, então com poucos pontos a gente tem uma peça. O que te proporciona fazer mais de um kit desse por dia tranquilamente, tá? Então, o gostoso de trabalhar com o max crochê é isso. É um resultado rápido, é um trabalho que você faz rapidamente e você consegue tranquilamente fazer mais de um por dia e é muito valorizado. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato e deixa um comentário aqui para mim no vídeo para me ajudar aqui no YouTube. Ajuda o YouTube a entender que você está gostando dos meus vídeos. Então, deixa um comentário, deixa o seu like, compartilha, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!